Olá, o assunto de hoje é cirurgia bariátrica, mas até chegar a uma cirurgia bariátrica existe um caminho a percorrer. E é para saber sobre este caminho que nós viemos até a Bariátrica Clean conversar com o Dr. Rafael Ramos, que é especialista em cirurgia bariátrica e vai falar para a gente o passo a passo, né, de quem pensou em fazer uma cirurgia bariátrica porque está, sim, bastante acima do seu peso. E agora vamos saber dele, não é, como é que se começa, não é, pegar o fio da meada aí, não é, doutor Rafael? Tudo bem? Tudo bem, Eliane. Muito obrigado pela sua presença na nossa clínica. Então, assim, existem vários protocolos, né? Na nossa clínica, então, o paciente que deseja emagrecer, ele consulta primeiro com o cirurgião, né? Então, essa é a primeira consulta. A gente faz uma avaliação, uma entrevista minuciosa com o paciente, onde a gente avalia o tempo que ele tem de obesidade, as tentativas de tratamento que já foram realizadas, se ele possui alguma doença, se usa algum medicamento. Se ele é realmente um obeso, porque muita gente ainda não chegou à obesidade, mas como até uma coisa assim, tipo, mais fácil, vou fazer uma cirurgia bariátrica, né? Então, há uma indicação, uma avaliação para confirmar, então, essa necessidade. Isso, então é feita toda uma avaliação extensa e existem critérios para poder se indicar uma cirurgia. E nessa avaliação, então, a gente determina que tipo de indicação o paciente vai ter em relação ao seu tratamento, né? Do ponto de vista didático, existem 3 estratégias de tratamento hoje para um paciente que deseja emagrecer, né? Então, existe o tratamento clínico, que é por onde a gente começa, normalmente, onde o paciente vai passar por um clínico, por um endocrinologista, por uma nutricionista, vai fazer a sua dieta, recomendado sempre atividade física e, eventualmente, pode ser indicado algum medicamento, dependendo de cada paciente, né? Uma outra alternativa que nós temos ao tratamento clínico, uma outra estratégia de tratamento, é o uso da endoscopia, né? A endoscopia hoje vem se tornando uma grande aliada no tratamento da obesidade e nós temos hoje o balão intragástrico, que já é um procedimento consagrado, já se faz há muitos anos esse procedimento. E então a gente faz uma endoscopia, né, introduz o balão dentro do estômago. O balão é como se fosse uma prótese de silicone, ele ocupa uma parte do estômago e ele faz um efeito restritivo, isso ajuda no emagrecimento, né? Hoje também nós temos a gastroplastia endoscópica, que está surgindo. Ela é um procedimento mais recente, a gente ainda tem poucos resultados a longo prazo. A gastroplastia é uma costura que se faz por dentro do estômago, com o objetivo de diminuir o volume do estômago, causando uma restrição, né? Então, ele tem resultados assim semelhantes ao balão intragástrico, mas a diferença é que ele é um procedimento mais definitivo, né? O balão ele é retirado depois de 6 meses a 1 ano, dependendo do tipo de balão que é colocado, mas a gastroplastia já seria um tratamento definitivo. E qual a diferença entre a gastroplastia e a cirurgia bariátrica? Isso, existem várias diferenças, né? A gastroplastia ela é feita por endoscopia, não tem nenhum corte no abdômen, né? Mas o resultado é diferente, né? Isso aqui é importante ficar claro, assim, a gente sempre procura, quando quer emagrecer, o resultado mais, o tratamento menos agressivo, né? É o que eu sempre digo para meus pacientes, assim, o resultado, né, o melhor resultado, ele vem com um tratamento mais agressivo. Então, a cirurgia bariátrica, ele é o tratamento que mais funciona hoje para a obesidade. É claro que não são todos os pacientes que têm indicação de cirurgia, são pacientes mais graves, com pesos mais elevados, mas o resultado a longo prazo, comparando a cirurgia bariátrica com a gastroplastia, são bem diferentes, né? O resultado da cirurgia bariátrica ele é muito superior ao resultado da gastroplastia. Então, a gastroplastia seria recomendada assim, para pacientes que ainda não têm indicação de cirurgia bariátrica, que têm IMCs um pouco mais baixos, né? A gente baliza muito a indicação da cirurgia pelo índice de massa corporal, né? Então, acima de 35, com doenças associadas, o paciente já teria indicação de cirurgia bariátrica. Então, talvez a gastroplastia endoscópica e o balão
eles caiam bem para aqueles pacientes que têm um índice corporal abaixo de 35, ou entre 30 e 35, talvez seja uma indicação interessante, né? Mas quando ultrapassa 35 ou acima disso, aí a cirurgia bariátrica já se provou ser o tratamento mais efetivo a longo prazo. Há quantos anos tu és especialista em cirurgia bariátrica, Dr. Rafael? Isso, eu comecei minha formação em 2005. Né? Ali eu comecei as primeiras lições de cirurgia, né, com a minha residência. Então, eu fiz cirurgia geral, depois eu fiz formação em aparelho digestivo e comecei a atuar diretamente, especificamente com cirurgia bariátrica em 2009. Né? Então, são 11 anos aí de dedicação praticamente exclusiva à cirurgia bariátrica. É uma grande experiência, sim. E o que mudou de lá para cá, nesses 11 anos, na cirurgia bariátrica? Isso, a cirurgia bariátrica evoluiu bastante. Eu, quando comecei a minha formação em cirurgia bariátrica, eu fazia muita cirurgia aberta ou cirurgia convencional, que é aquela cirurgia feita com corte. Então, a recuperação, a gente sabe que é um pouco mais lenta, o paciente normalmente sente um pouco mais de dor, um pouco mais de desconforto, e isso evoluiu bastante com a cirurgia videolaparoscópica. A cirurgia videolaparoscópica é uma cirurgia minimamente invasiva, então a gente faz com alguns furinhos no abdômen e a recuperação tende a ser muito mais rápida. Então essa foi uma grande evolução dentro da cirurgia bariátrica e dentro da cirurgia do aparelho digestivo de uma maneira geral. Bem, certamente, agora falando um pouco do lado estético, né? Mulher sabe como é que é, né? Já quer tudo ao mesmo tempo. Deve pensar assim, será que eu posso fazer minha cirurgia bariátrica e já fazer uma lipoaspiração junto? Né? Já me perguntaram isso, então eu quero de ti a resposta. Isso é uma pergunta frequente. É claro que a gente sempre trata a obesidade como uma doença, né? Mas é difícil desvincular a obesidade da questão estética. Mas eu sempre digo para os meus pacientes que o nosso foco não é a questão estética. O nosso foco no tratamento da obesidade é a melhora clínica do paciente, fazer com que ele consiga emagrecer, consiga diminuir as suas limitações, consiga brincar com seus filhos, enfim, que ele tenha uma vida melhor, mais saudável. Mais longa, né? E mais longa, exatamente. Então, o que é recomendado? Assim, primeiro o paciente faz a cirurgia bariátrica, emagrece e depois é avaliado a necessidade ou não de alguma cirurgia estética. Porque aí já vai emagrecer bastante, não é? Então aquela gordura ali já vai estar, não é, diminuída, digamos assim, não é? O tecido adiposo. Então talvez seja só uma abdominoplastia depois, caso necessário, né? Dependendo do grau de obesidade. Isso, exatamente. Assim, não tem como a gente prever antes da cirurgia bariátrica qual paciente vai necessitar de uma cirurgia plástica ou de uma cirurgia estética, né? Tem pacientes que não necessitam fazer a cirurgia estética, né? Isso é uma decisão muito pessoal, é o que eu sempre digo, assim, tu tem que ver o que está te incomodando, né? Se tem uma sobrinha de pele e isso não te incomoda, ok. Então, depende muito assim do que o paciente espera, se ele se gosta na frente do espelho, né? Então, isso é uma decisão muito pessoal. E a gente vê assim pacientes que fazem atividade física, que se comportam, fazem tudo da maneira correta, diminui a chance de necessidade de alguma cirurgia plástica, né? Só em debelar um diabetes, uma hipertensão, né, já é tudo de bom. Mas a gente começou perguntando passo a passo e já atropelamos aí, doutor Rafael, fomos lá para o pós, né, operatório, com cirurgia plástica e tudo. Mas daqui a pouquinho a gente volta para realmente continuar aí, né, no passo a passo dessa avaliação para uma cirurgia bariátrica aqui na Bariátrica Clean. Estamos de volta e continuamos a conversar com o Dr. Rafael Ramos, aqui na Bariátrica Clean. Ele que é especialista em cirurgia bariátrica há mais de 10 anos já. E ele estava nos falando do passo a passo para aquelas pessoas que decidiram, né, fazer a cirurgia bariátrica. Bem, nos falou no primeiro bloco que o primeiro passo é ligar para o cirurgião, não é? Bariátrico e
marcar, agendar seu horário para conversar com ele, fazer toda uma avaliação, ver se enquadra, então, né, é um candidato realmente à cirurgia bariátrica. Bem, feita a avaliação, doutor Rafael, né, viu tudo, sim, vamos fazer a cirurgia bariátrica. Qual é o próximo passo? Isso, essa é uma excelente pergunta, assim, então, o paciente ele inicia com o cirurgião, né? Então, nessa consulta, a gente define a estratégia de tratamento, se será tratamento clínico ou algum tratamento endoscópico ou tratamento cirúrgico. E, a partir daí, então, o paciente ele passa pela equipe interdisciplinar, né? Então, ele vai consultar nutricionista, vai consultar uma psicóloga, vai fazer uma série de exames e vai fazer a sua avaliação clínica, né? E, ao final de todo esse processo, a gente reúne a equipe, faz uma discussão dos pacientes e aí define, então, qual a melhor estratégia para cada paciente. Então, todas as equipes hoje que trabalham com cirurgia bariátrica trabalham nesse formato interdisciplinar, né? Como é uma doença causada por vários fatores, ela exige também vários profissionais atendendo, né? E aqui na clínica nós temos vários profissionais, inclusive, atendendo nos mesmos turnos, né? Porque a gente acha isso importante. Assim, às vezes o paciente vem e já faz várias consultas no mesmo turno, ele já sai com uma avaliação mais completa da clínica. Olha, isso é importante, não é? Porque se tiver que marcar um dia com cada profissional, realmente é um pouco mais desgastante, e às vezes a pessoa está ansiosa, né? E facilita a vida de todo mundo, avalia com todos os profissionais e depois só fazer, então, os exames complementares necessários, não é? Isso, então o paciente ele faz uma série de exames, né? Então ele faz uma endoscopia, faz exames de sangue, raio-x, ecografia. Existem alguns exames que são exames de rotina, né? Claro que às vezes pode variar um pouquinho o exame entre um paciente e outro, né? Às vezes o paciente necessita de algum exame mais sofisticado, né? E aí o processo pode demorar um pouco mais, né? Bem, mas o que eu acho excelente, doutor Rafael, que a clínica atende, sim, todos os pacientes particulares, mas também atende todos os convênios. Então, é muito importante aí para você que tem Unimed ou outros convênios, né, que a clínica também atende, que, né, fique mais tranquilo quanto a essa questão, né, do investimento financeiro, que às vezes é um pouco difícil para algumas pessoas, né? Mas poder usufruir do seu plano de saúde para o tratamento de uma doença séria como é a obesidade, né? É muito importante. Então, isso facilita a pessoa em estar buscando pela sua saúde, qualidade de vida, longevidade, não é? Então, é muito importante isso, doutor. A gente fica feliz aí que vocês atendam também os convênios nessa área. Isso, então, isso foi uma estratégia nossa quando a gente pensou na clínica, né? A gente sempre... É uma clínica muito familiar, né? Eu trabalho com a minha esposa, o doutor Ademar, que é meu sócio na clínica, a esposa dele trabalha aqui. Então, nós somos uma grande família, né? Então, a gente sempre pensou assim que a gente deveria oferecer um tratamento diferenciado e acolhedor para os nossos pacientes, né? E, de certa forma, facilitar também. A gente sabe, a gente vive num momento do país difícil, né? As pessoas estão numa certa crise financeira, uma crise econômica. Então, nosso plano sempre é facilitar a vida das pessoas, né? Não só em termos de fluxo, né? A pessoa vem e faz várias consultas no mesmo momento, no mesmo dia, no mesmo turno, mas também a questão financeira, né? Então, a gente, quando pensou na clínica, pensou que a gente deveria fazer uma parceria com todos os convênios, né, de maneira a facilitar, então, o acesso dos pacientes à nossa clínica. Trazendo muito mais saúde, né, para mais pessoas aí, isso é muito importante. Bem, agora, né, o paciente, então, operou, né, a cirurgia, tudo ok, tudo certinho. Como é que é a continuidade desse acompanhamento pós-cirurgia bariátrica? Isso, Eliane, assim, alguns pacientes têm a ideia de que o tratamento termina na cirurgia, né? É o que eu sempre digo, assim, a cirurgia é um programa de tratamento. Ele começa já na primeira consulta, quando a pessoa já tem uma intenção de iniciar o seu tratamento. Então, tem toda a avaliação pré-operatória. Esse tratamento passa pela cirurgia e ele deve ser continuado depois,
né? Então, é muito importante, a parte mais importante de todo esse processo é a fase pós-operatória, né? Então, o paciente, depois da cirurgia, deve continuar acompanhando com o seu cirurgião e principalmente com a sua equipe, né? Consultar a nutricionista, a psicóloga, né? A clínica, realizar os seus exames periodicamente, usar suas vitaminas, né? Então, a parte mais importante é realmente o pós-operatório. Tem muitos pacientes que acabam operando, abandonam o tratamento, se sentem bem depois da cirurgia, acabam não retornando mais, né? E isso é um problema, porque a cirurgia ela acaba gerando algumas consequências, né? E essas consequências a gente consegue prevenir justamente nesse acompanhamento no pós-operatório, né? E a questão do resultado também, né? Então, a pessoa que deseja realmente emagrecer e melhorar a sua saúde, ela precisa de um acompanhamento, porque nós estamos falando de uma doença crônica, né? A obesidade é uma doença crônica que não tem cura. A cirurgia não cura ninguém da obesidade. É a melhor ferramenta que nós temos hoje, mas é uma ferramenta, né? Então, é muito importante assim, esse acompanhamento a longo prazo. É o que eu sempre digo, a gente não dá alta para os pacientes, né? Alguns pacientes se dão alta, mas a gente nunca libera ninguém da clínica, né? Se dão alta, mas daqui a pouquinho estão de volta, não é? Bem, doutor Rafael, gravidez, né? Tá tudo marcado para cirurgia bariátrica, descobri que estou grávida, né? Ou então não estava nos planos, mas pós-cirurgia, né? Ali 2 meses pós-cirurgia, né? A mulher engravidou. O que fazer, né? Há uma contraindicação se a pessoa está grávida, né? E também pós-cirurgia, se engravidar, né? Como é que vocês orientam as pessoas quanto a isso? Isso, a gente é extremamente cuidadoso nisso, né? Então, a gente solicita um exame de gravidez antes da cirurgia para todas as mulheres que estão em idade fértil. E já tivemos surpresas em relação a isso, né? E, claro, se o teste ele vem positivo, a cirurgia deve ser abandonada. Então, a gente não faz a cirurgia, espera a gestação, espera um tempo depois da gestação, e aí, se realmente continuar a indicação, a gente faz a cirurgia num outro momento, né? Também a gente é muito cuidadoso na questão do engravidar depois da cirurgia. Então, existe um tempo para isso, né? A pessoa tem que entender assim, que fazendo a cirurgia, depois de 1 ano, até 1 ano, 1 ano e meio, o corpo ele vai estar em transformação, né? Então, nós temos que esperar o corpo entrar no equilíbrio, isso leva mais ou menos esse tempo, de 1 ano a 1 ano e meio, para que a gestação possa acontecer de uma maneira mais saudável, né? É 1 ano que a pessoa emagrece, que perde algumas vitaminas. Então, é 1 ano que a gente tem que ter um cuidado em relação a isso, né? Então, a gente sempre orienta nossas pacientes a usarem algum método anticoncepcional, né? Existem várias opções, né? Mas a gente não recomenda engravidar no primeiro ano da cirurgia, né? Após 1 ano, as vitaminas estando tudo bem, a paciente fazendo o seu acompanhamento regular, a gente avalia e normalmente não há problema algum. Okay. Bem, aí temos a doutora Mariana, né, também, que orienta nutricionalmente. Temos a psicóloga que atua aqui também, né, para, né, também dar uma orientada, porque às vezes envolvem aspectos emocionais, né, e toda uma grande equipe, né, clínica, que vai estar cuidando, né, desses aspectos e orientando. E isso é muito bacana, doutor Rafael. A gente agradece aqui por todas as dicas, né, e voltamos em breve aí contigo trazendo mais informações, se Deus quiser. Muito obrigada. Eu que agradeço, Eliane. Muito obrigado pela tua presença aqui na nossa clínica.